Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveita a nossa promoção e assina o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. Foi a responsável pela comissão organizadora do 10 de junho deste ano e presenteou o país com um discurso contra a fúria revisionista dos extremos, atacando a falácia da ascendência única portuguesa. O que significa que por aqui ninguém tem sangue puro. A falácia da ascendência única não tem correspondência com a realidade. Cada um de nós é uma soma. Tem sangue do nativo e do migrante, do europeu e do africano, do branco e do negro e de todas as outras cores humanas. E é pelo impacto destas palavras, que servem de resposta aos sentimentos nacionalistas e xenófobos ditas nas comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, que a escritora Lídia Jorge é a figura da semana. Lídia Jorge começou na escrita com o romance O Dia dos Prodígios. A ópera tornou-se num acontecimento no período em que se inaugurava uma nova fase da literatura portuguesa e desde logo a autora tornou-se um dos nomes mais importantes. Os títulos seguintes foram ambos distinguidos com o Prémio Literário Município de Lisboa. O Cais das Merendas ficou mesmo em exéquo com o Memorial do Convento de José Saramago. Será com A Costa dos Murmúrios, em 1988, livro que reflete a experiência passada na África colonial, que a autora consolida o lugar no panorama literário português. Em 2002, editou O Vento Assobiando nas Gruas, que foi posteriormente adaptado para o cinema. 5 anos mais tarde, recebeu em França o prémio Michel Brisset com Combateremos a Sombra. Seguiram-se livros como Contrato Sentimental, uma reflexão crítica sobre o futuro de Portugal, A Noite das Mulheres Cantoras e Os Memoráveis, um livro sobre a mitologia da Revolução dos Cravos. Em 2016, publicou O Amor, em Lobito Bay, e em 2018, O Estuário. Já em 2022, a escritora publicou Misericórdia, uma homenagem à mãe, Maria dos Remédios, falecida durante a pandemia de Covid-19. Por este romance foi distinguida com um conjunto de prémios, como o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, o Prémio Eduardo Lourenço, o Prémio de Novela e Romance Urbano Tavares Rodrigues, o Prémio do Pen Clube Português de Narrativa e o Prémio Médicis Estrangeiro. A lista de obras de Lídia Jorge passa ainda pela poesia, contos e uma peça de teatro. A par da atividade literária, foi professora convidada da Faculdade de Letras de Lisboa e desempenhou funções na Alta Autoridade para a Comunicação Social. É ainda Conselheira de Estado desde 2021, a convite do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Os livros que lhe têm merecido vários prémios estão traduzidos em diversas línguas: alemão, búlgaro, castelhano, esloveno, grego, francês, hebraico, húngaro, italiano, holandês, romeno, sueco e inglês. E depois de passarmos em revista a bibliografia da escritora, vamos a uma mini-biografia. Afinal, de onde vem Lídia Jorge? Lídia Jorge nasceu no Algarve, em Bulicame, em 1946, numa família que valorizava as histórias. Na minha casa, nesta casa em Bulicame, as pessoas da minha família gostavam de ler e, além disso, eram pessoas que gostavam de histórias, que contavam histórias. Portanto, contar em voz alta era alguma coisa que fazia parte do entretenimento. E isso acho que passou para mim quando era muito pequena. A mãe percebeu cedo que Lídia Jorge gostava dos livros e aprendia com facilidade e por isso fez todos os esforços para que a escritora não ficasse apenas com a 4ª classe. Havia um professor no Liceu de Faro e esse professor, a certa altura, percebeu que eu teria dificuldade em ir para a universidade ou que não iria mesmo para a universidade. E então procurou-me e disse-me que havia uma hipótese e que essa hipótese era pedir uma bolsa à Fundação Calouste de Gulbenkian.
E foi essa bolsa que lhe permitiu estudar Filologia Românica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Depois de licenciada, foi professora do ensino secundário. Partiu para a África, primeiro para Angola e depois para Moçambique, na década de 70, durante o último período da Guerra Colonial. Foi, de facto, uma experiência decisiva na vida. Comecei por escrever O Dia dos Prodígios, pensando que nunca iria escrever sobre a África, porque eu tinha ficado tão traumatizada que eu achava que não voltava lá, que não queria falar da África, porque é uma matéria carnal tão viva, tão intensa, que ainda hoje eu considero que foi uma experiência absolutamente definitiva. Não só porque foi a experiência de ver morrer e matar, como foi a experiência de ver a troça de uns sobre os outros, a desinteligência entre gente que transportava culturas diferentes. E isso acho que foi uma espécie de aquisição de uma matriz que sustenta tudo aquilo que eu escrevo. Eu escrevo a partir do chão, escrevo a partir das pessoas e sobretudo das que se sentam no chão. Em África, aprendeu sobre a injustiça. A experiência de uma luta injusta, absolutamente injusta para todos, injusta para o povo português, sobretudo para os jovens portugueses que morriam e que ficavam coxos e aleijados e que ficavam com problemas mentais por estarem a participar numa guerra que sabia que não tinham fim e que nunca venceriam. Experimentem a dizer a um jovem de hoje que eles têm pela frente uma guerra que não se sabe onde está o fim, que ela é injusta para todos os envolvidos e que não se sabe como é que vai terminar e que não se sabe quando vai terminar. O marcante ambiente da guerra colonial seria a inspiração para o romance A Costa dos Murmúrios, através da perspectiva de uma personagem feminina, a mulher de um oficial do exército português de serviço em Moçambique. De resto, o tema da injustiça é um tópico dominante na obra de Lídia Jorge, que escreve recorrentemente sobre a ideia de que os seres humanos são seres injustiçados. Como as pessoas com quem eu vivia eram todas muito pobres, éramos todos muito, muito pobres. E percebi o que era a força da sobrevivência em grupo. Portanto, perto da nossa casa havia sobretudo um merceeiro que tinha duas balanças. Uma balança para comprar, uma balança para vender. E isso criava uma noção de injustiça nas pessoas, mas de impotência ao mesmo tempo. Porque não havia outra mercearia onde as pessoas se dirigirem. A escolha era muito reduzida. Portanto, as pessoas ficavam ressentidas, caladas, não falavam, mas sentiam que eram injustiçadas. E eu talvez muito cedo tenha percebido isso. E é a partir deste olhar de criança que acompanhou Lídia Jorge na missão como escritora e por isso também escreve sobre a desigualdade, sobretudo a que afeta as mulheres. Eu falo daquelas que não conseguem, mesmo sendo protagonistas da sua história, não têm voz ativa pública e que não são capazes de relatar as suas próprias vidas. Os escritores e, sobretudo, penso eu, as escritoras, têm esse papel. Essa talvez seja a razão pela qual eu escrevo e vou escrever até o fim da vida. E como sempre, Raquel cumpriu com distinção a missão de encontrar um amigo da figura da semana que nos possa ajudar a conhecer melhor a personagem que biografamos brevemente. É a também escritora Alice Vieira, amiga de longa data de Lídia Jorge. Vamos ouvir o que tem para nos contar. Alice Vieira, conte-nos um episódio que tenha vivido com a sua amiga Lídia Jorge que acho que a define. Um episódio que caracteriza Lídia. Antes de mais, eu devo dizer que a Lídia é uma pessoa extraordinária. Pode ser, além de ser uma grande escritora, como pessoa. E se há episódio que eu me lembro sempre, é da primeira vez, depois isso repetiu-se muitas vezes, felizmente, que eu tinha recebido um prémio. E a Lídia foi a primeira pessoa e a única escritora a ligar-me, a dar-me os parabéns, a dizer que era muito justo. Eu estava quase sem palavras. A partir daí, a Lídia é a única escritora, e olha que eu conheço muitas escritoras, como deve calcular, a única escritora que assim que eu recebo
um prémio ou qualquer coisa boa, ou que não aconteça qualquer coisa boa, a primeira logo a telefonar-me. Ela é uma pessoa extraordinária e por tudo isto, para além de ser uma grande escritora, eu gosto muito dela, e assim que acontece qualquer coisa eu penso logo, a Lívia deve-me estar a ligar. E passado uns segundos, a Lívia está-me a ligar. E isso une muitas pessoas, a mim une muito a ela. E agora um desejo para o futuro? Olha, quero dizer, eu não lhe posso dizer aquilo que desejo, porque era muito mau. Eu acho que ela devia descansar um bocadinho, porque ela farta-se de trabalhar, mas nunca lhe direi isto. Portanto, o desejo para o futuro é que ela continue a ter o maior sucesso nos livros que escreve, até porque, e isso eu gosto sempre muito de dizer, o último livro dela, A Misericórdia, é um livro extraordinário e é um livro muito diferente dos outros, até um livro em que a gente está a ler e de vez em quando até se ri porque tem graça, e portanto ela ao fim de tantos livros, escrever um livro tão diferente é extraordinário. Portanto, aquilo que eu desejo, embora ela lhe dê um bocadinho de trabalho, mas olha, desculpa, aquilo que eu desejo é que o próximo livro dela também seja tão diferente dos outros como é o Misericórdia. E eu não juro, mas tenho quase a certeza que ela já deve estar a escrever outro livro, e portanto eu espero que o próximo nos faça ficar assim de boca aberta. Eu fiquei, porque isto é da Lívia, e realmente era da Lívia, porque ela consegue ser diferente ainda nos livros que faz. E isso eu gostava muito que acontecesse no próximo. De escritora para escritora, de amiga para amiga, os desejos de Alice Vieira para Lídia Jorge, à conversa com a Raquel Abcacis. E para onde vai Lídia Jorge a partir daqui? Quando podemos então contar com mais obras da escritora? Será que esta tónica antirracista e xenófoba vai marcar algum dos próximos romances da escritora? E depois de Marcelo Rebelo de Sousa deixar de ser Presidente da República, será que o próximo chefe de Estado vai manter Lídia Jorge como Conselheira de Estado? A ver, vamos. A Lídia Jorge, que foi a figura escolhida para o programa de hoje, para a semana a mais.